Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Juntos na Espiritualidade. Eu já convido vocês desde este momento a seguir os nossos canais nas redes sociais, no Instagram, @Juntos na Espiritualidade, YouTube, TikTok e Kawaii. Então hoje vamos falar sobre um assunto aí que é um assunto bem antigo, né, na literatura espírita, uh, e também polêmico em alguns momentos, porque a gente acaba se perguntando por que eu estou nessa família, por que eu nasci filho do meu pai, da minha mãe, e vários questionamentos, inclusive sobre a adoção. Meu nome é Fabrício Oliveira, para quem não me conhece, e toco o canal aqui Juntos na Espiritualidade, sou palestrante espírita. Uh, Convido também vocês que quiserem sugerir temas, alguns assuntos, pode estar chamando lá no Instagram ou em alguma das redes sociais que a gente pode estar trazendo aí num próximo assunto. Bom, para a gente iniciar os trabalhos, como de costume, vou passar um mantra de conexão, de limpeza, para a gente começar energizando bem os nossos trabalhos de hoje à noite. Então vamos fechando os olhos e durante esse 1 minuto mentalizando a limpeza do espaço que nós estamos nesse momento. Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, ah, ei, ah. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, meia volta e nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe Natureza me traz. Abençoa os filhos, Deus abençoa, ai meu Deus, terra, fogo, aviar. Então, para a gente iniciar, esse é um canto de proteção, de limpeza. Eu gosto bastante, utilizo sempre ele dos meus trabalhos. Vou deixar também o link no final com o QR Code para a lista do Spotify, onde tem esse e vários outros mantras e músicas que eu utilizo nos trabalhos. Bom, para a gente iniciar falando sobre pais e filhos, né, na visão espírita, a gente precisa entender o que é o planejamento reencarnatório. Bom, o planejamento reencarnatório, ele faz parte de todo espírito que está já pronto para reencarnar, tá? Ele é sempre feito pelo próprio espírito, mas categoricamente aqueles espíritos mais superiores que conseguem plasmar por si mesmos, tá? Então, eles escolhem o corpo que eles vão continuar as experiências. Ou seja, quando eu, Fabrício, vim para a Terra e eu decidir estar nesse corpo, decidir estar com essa família, decidir estar nessa jornada. Claro que depois a gente esquece de tudo isso e como se fosse um reset. Daí tu começa a se perguntar, poxa, mas por que eu nasci aqui? Por que é assim? Mas não, foram escolhas nossas. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. O planejamento reencarnatório, ele detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Então a gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai viver, a maneira que a gente vai desencarnar, a gente pode saber doenças que nós vamos ter e tudo mais, tá? Então a gente vem justamente para esse aprendizado, tá? E o que a gente precisa saber também é que nenhum de nós, nenhuma criança vem
por acaso da nossa vida. Ninguém chega por acaso. Então, as mamães que estão grávidas aí, os filhos que já conseguem entender, não vieram por acaso nessa família, não. Como que ocorre isso? Dentro desse planejamento reencarnatório, tá, nós temos 3 vias de fato que nós podemos escolher o nosso corpo. O primeiro é o próprio espírito, nós mesmos, quando nós temos já um grau de evolução, de conseguir entender o que é melhor para eu pagar o meu karma da vida passada e me desenvolver melhor como espírito para uma próxima vida. Então, eu, como próprio espírito, consigo, de alguma maneira, escolher a família que eu vou entrar. A outra etapa, se eu não sou um espírito tão evoluído, é através dos engenheiros espirituais. Tá? Os engenheiros espirituais são os trabalhadores do plano espiritual, aonde vão te mostrar e desenhar para ti como vai ser a sua vida se você entrar em determinada família. E, por último, também através dos espíritos amigos, que pode ser até familiares, alguém que já fez parte do teu convívio lá no passado, em outra encarnação, tá? Mas a chegada do novo bebê sempre vem com uma afinidade com o plano espiritual junto com a família. Então, obviamente, a gente não vai cair em qualquer lugar, né? Então, não vem por acaso aí, a gente chega de forma certeira na família que a gente escolheu. Bom, já o bebê, quando chega, nós precisamos entender uma coisa. A criança que chega, ela já é um espírito velho, gente. Ela já vem com uma bagagem, com uma carga de outras vidas. Ela já foi adulto, já foi talvez pai, mãe, avó, bisavó, e ela está voltando agora. Então, ela tem as experiências de outras vidas. O que acontece? Nós precisamos, como adultos, como pais, trazer para essa criança tudo que for de conhecimento, tanto moralmente, né, e educacionalmente. Nós precisamos proporcionar para que essa criança ela tenha uma vida, vamos dizer, digna, até ela conseguir amadurecer e, consequentemente, poder se liderar sozinha. Tá? E é por isso que nós vemos cada vez mais que as crianças vêm cada vez mais espertas, cada vez mais jovens começam a aprender as coisas. A geração, né, que a gente fala vem cada vez mais inteligente. E por quê? Porque ele já vem com uma bagagem de vidas passadas, né? A criança de hoje em dia não é a criança de quando a gente nasceu. A gente pedalou muito para aprender coisas que hoje eles já vêm praticamente sabendo, né? E daí a gente entra lá na parte básica do Livro dos Espíritos para tentar entender isso. A questão 203 exemplifica bem o Kardec quando ele pergunta para os espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhe dar a vida animal, que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? E o espírito brevemente responde: dá-lhes apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai obstuto pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Olha só o que ele fala aqui, principalmente quando é indivisível. Ou seja, a matéria, nosso corpo gera matéria, certo? E o espírito não gera espírito. Então, tu pode ser extremamente diferente dos seus pais. Tu pode não ter nada dos seus pais, a não ser uma mera semelhança física, tá? Daí tem uma outra pergunta que eu gosto bastante de discutir, que é a questão 207 do Livro dos Espíritos, que ela fala assim, Kardec pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Não, diz os espíritos, que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então,
Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Vamos lá de novo. Ele quis falar a mesma coisa. O espírito não gera outro espírito, certo? O espírito que vem, ele já vem pronto. Nós, como seres humanos, colocamos a matéria lá, geramos o espermatozoide, as células, enfim, o corpo, que o espírito vai encarnar, certo? Aqui lembra muito as aulas de ciências, de biologia. Lembra muito tempo atrás quando a gente estudava células bipartidas, que é quando uma célula se divide em outra e formam duas células iguais. É a mesma coisa, gente. Isso acontece aonde? Somente no corpo. Não acontece isso no espírito, tá? Então, a gente precisa entender uma coisa. Família margarina não existe, gente. Família que senta e que se dá bem a vida inteira, que senta, toma café da manhã, que os filhos são comportados, que estão todos os dias juntos, não existe. Não dá para estereotipar, certo? E por que que não dá para estereotipar isso? Porque a gente vive numa jornada que a gente precisa ter aprendizado. E nessa jornada que a gente vai ter o aprendizado, existem vários percalços que nós vamos ter, inclusive percalços dentro da família. Daí, quando a gente fala de família, quem acompanhou já a minha aula sobre laços de família, eu coloquei essa lâmina aqui. Eu conheço meus familiares de vida anteriores? São sempre os mesmos? Não necessariamente. Falamos dos laços carnais dessa vida. Falamos em família universal, que é muito mais ampla. Então, o que que quer dizer? Que as configurações de família de hoje, aonde cada um dos espíritos assume um papel, eles podem ir se alternando. Nessa vida eu posso ser pai, na outra vida eu posso ser tio, na outra vida eu posso ser irmão, posso ser mãe, assim vice-versa. Então, amigos próximos e até mesmo nossos inimigos, né, que a gente tem nessa encarnação, pode ter sido nossa família em outra vida. E poderão vir em outras vidas. Por isso que a gente precisa sempre praticar o bem, praticar o perdão e tudo que a gente sempre comenta aqui, tá? Por que se repetem os laços de família? Porque às vezes a gente cria essas amarras não muito bem resolvidas com determinada pessoa. E isso acontece muito em famílias, né? Quando a gente fala de pais e filhos, né? A gente percebe que pais e filhos brigam, nunca mais se falam, a mãe briga com o filho rebelde nunca mais volta para casa. O que que acontece? Se existe uma interrupção da vida antes de que aconteça o perdão, a gente volta para reparar esse dano. Então, reparar esse dano vai ser muito importante para que a gente consiga sair desse looping, né, com essa pessoa. E daí a gente se pergunta muito, né? Tem lá um casal. Quem aqui que está escutando a live tem 2 filhos ou 3 filhos? Ou conhece alguém que tenha mais de um filho? Tu consegue entender completamente o comportamento de um e o comportamento de outro quando eles estão na mesma família. Pode ser que um dos filhos seja muito calmo e o outro desobediente. Um gosta de ficar em casa, o outro gosta de sair. Um gosta de ler livro, o outro só joga videogame. Um é mais comportado, o outro é extremamente rebelde. O que entra aqui, gente, é o seguinte. E esse até foi um dos motivos que eu decidi falar sobre pais e filhos. Nas últimas consultas, eu tenho pego muitas mães, principalmente mães, preocupadas com o filho, preocupadas com o que o filho está passando, até filhos adultos, tá? Porque o meu filho bebe muito, porque o meu filho vai se separar e não vai ser bom para a família dele, porque meu filho está usando drogas. E daí a mãe tenta terceirizar um tratamento para o espírito que não quer ser ajudado, que já veio para isso. Obviamente que nós podemos sim estar irradiando, estar fluidificando, mas a cura e a melhora dele é pessoal. Essa pessoa precisa querer ser ajudada. Se eu não quero ser ajudado, eu não vou conseguir melhorar. Isso ocorre com doenças.
Quantas pessoas aqui que passaram por consulta comigo se curaram de câncer, que foram refazer exames e o câncer sumiu? Quantas pessoas que vieram falar comigo que o casamento estava terminando e por alguma ideia da mediunidade, enfim, foi a melhor coisa que ela fez a separação, porque estava num casamento tóxico e tudo mais. Então, nós precisamos estar prontos para cuidar de nós, certo? Terceirizar o problema dos outros não dá certo. Mas quais são as responsabilidades como pais que temos com os nossos filhos, tá? A responsabilidade é que tenha educação e aprenda independente da condição que tem. Ofereça o que pode, desde que seja uma entrega máxima, dentro dos recursos que vocês podem dar. Não é porque eu sou de uma família mais humilde que eu não posso dar estudo. Não é porque eu sou de uma família mais rica que eu vou deixar o meu filho ser o que ele quiser e assumir uma empresa sem estudo. Não. Direciona a formação intelectual e moral desse espírito, dessa criança. Afinal, a criança, ela não é tua mamãe, ela não é tua papai, ela é do mundo. Dói falar isso? Dói, porque nós somos do mundo. Nós somos seres que viemos para cá para seguir uma jornada, evolução, evoluir, tá? Então, garantam que a parte de vocês, tá, seja feita, que é a educação, apresenta a religião, apresenta a moralidade para essas crianças, para esse espírito. Mas não esquece que se algo dar errado lá na frente, a culpa não é tua. A culpa não é sua, pai, a culpa não é sua, mãe, porque a responsabilidade que tu tem, tu fez. E daí vem, é porque eu ensinei tudo para ele, porque não era para ele ser assim, por que que aconteceu isso? Não é tua. Tira essa responsabilidade, certo? E assim a gente consegue viver bem melhor, te garanto, tá? E obviamente continua fazendo, frequentando um centro espírita, frequentando a igreja, frequentando, né, o que for da religião, para se apegar em algo e ter a fé que vai fazer as coisas mudarem, né? E por um milagre, um convencimento desse filho, dessa mãe, desse pai a entrar para um caminho mais correto, vamos falar assim. Bom, pais adotivos. A chegada dessa criança tem o mesmo valor da criança que nasce no ventre da mãe biológica. Pai adotivo, mãe adotiva, vocês não são menos, não. Vocês são mais, porque amam, desprendidos do orgulho de dizer que nasceu de vocês e que é a sua cara. Amam simplesmente por amar. Então, gente, quem aqui é pai adotivo, quem é mãe adotiva e quem é filho adotivo, tá? Agradeça muito, porque a espiritualidade ampara e consola quem precisa. A espiritualidade traça os caminhos para que se cruzem e naturalmente desperte o amor. E o amor é uma das frequências mais altas que a gente tem aqui na Terra. Então a gente precisa, tá, vibrar amor. Aprendizados do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode amar ao próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Estava eu hoje de manhã terminando de montar essa aula aqui e estudando alguns vídeos, estudando alguns mestres que eu gosto bastante, que me ensinam bastante. E estava escutando uma palestra do Divaldo Franco. E o Divaldo fala muito sobre o perdão, né? Independente se a tua mãe te abandonou quando tu era pequeno, independente se teu pai te abandonou quando tu era pequeno, mas principalmente a mãe, né, que gerou a tua vida, não deixe de amar ela. Agradeça e perdoe, por mais que você não fale com ela por muito tempo, porque ela não tirou a tua vida durante o processo teu de reencarnação. Então tu está conseguindo cumprir com a tua missão aqui nesse plano. Então, muito perdão, perdão do coração, não perdão dos lábios. É o perdão de verdade, tá? E gratidão.
Gratidão a gente tem que ter de absolutamente tudo, principalmente pelo que a gente vem passando na Terra nesse momento. Falta de perdão, gente, causa a baixa vibração. Vocês sabem disso, eu sempre falo sobre escala vibracional, que é a minha especialidade. Até no último vídeo a gente falou bastante sobre isso. Então, a falta de perdão é um dos níveis que mais baixam a frequência vibracional. Para a gente finalizar o episódio de hoje, eu vou deixar aqui um vídeo que vocês vão se identificar mostrando o que é o verdadeiro amor de mãe. Olhem que bacana. Também aqui o QR Code para os mantras e para as músicas, inclusive a música de abertura lá do meu canal do Spotify. Então lá tem diversas músicas, eu atualizo elas semanalmente, tá? É bem legal para a gente poder dar aquela equilibrada na nossa semana, tá? De novo, então, gratidão, obrigado por estar aqui, obrigado por estar mais uma vez aqui olhando o meu conteúdo e até a próxima, fiquem com Deus e que assim seja.